Saudações a todos, eu sou o George. Bem-vindos ao canal Liceu da Visão, sua casa de conhecimento atemporal e essencial em oftalmologia. Hoje vamos falar sobre a síndrome Visual Snow. Vamos conhecer a fisiopatologia, os sintomas clínicos e os diagnósticos diferenciais. No final da aula, eu vou te mostrar o porquê do diagnóstico dessa doença ter aumentado e algumas formas de minimizar os seus sintomas. Vamos nessa? Meus caros, em um primeiro momento é até difícil de compreender o que o paciente está te falando. Muitas vezes vai relatar uma visão estática, como se fosse uma TV analógica sem sinal, com aqueles pontinhos preto e branco cintilantes. E esse é o marco essencial da síndrome. Incontáveis pequenos pontos piscando continuamente em todo o campo de visão em ambos os olhos. Vamos entender o porquê isso acontece. Inicialmente, temos que tentar diferenciar esses sintomas de alucinações. As alucinações são percepções visuais sem um estímulo externo. Eles podem ser em formas reais, como o paciente te relatando ter visto objetos, flores, carros ou animais, ou amorfas, simplesmente como pontos, luzes, ou até mesmo padrões geométricos que passam pelo seu campo de visão. Na síndrome Visual Snow, nós devemos lembrar que a percepção dos pontinhos piscando são contínuos por todo momento da vida do paciente, podendo ter pequenas variações de acordo com a luminosidade, seja de dia ou seja de noite, mas é praticamente contínuo o sintoma visual, enquanto as alucinações são percepções temporárias ou, vamos dizer, periódicas, e isso é um marco muito importante para a diferenciação. Então, quando tentamos compreender onde está o problema, devemos saber que pode estar localizado em qualquer região da via visual, mas mais comumente essas alterações em formas de flashes, luzes, padrões geométricos estão localizadas na retina ou no córtex visual. E essa vai ser a principal diferenciação que você terá que fazer quando pensar em uma síndrome Visual Snow. Para compreender a fisiopatologia, devemos relembrar o caminho das vias ópticas. Lembre-se que o olho é apenas a câmera que vai captar o estímulo luminoso. Após o estímulo luminoso ser processado pela retina, vai passar pelo nervo óptico, quiasma, tratos ópticos, corpo geniculado lateral, radiações ópticas, até chegar no córtex visual, lobo occipital. Aqui você já vai entender por que as causas retinianas são os principais diagnósticos diferenciais no caso de Visual Snow Syndrome. Você já sabe que esse tipo de sintomas, com flashes luminosos ou pontos piscando, que também chamamos de fenômenos entópicos positivos, vem da retina, principalmente da camada de fotorreceptores, que aqui no OCT a gente observa a zona elipsoide. De fazer um bom ACT desses pacientes, fazer um bom exame também da periferia da retina em busca de lesões de descontinuidade, como buracos, e relembrando, atenção à zona elipsoide e à sua integridade. Alguns diagnósticos diferenciais de causas retinianas são síndrome de pontos brancos evanescentes, Azor, birdshot e até mesmo algumas síndromes paraneoplásicas. Na minha concepção, a principal diferenciação da Visual Snow Syndrome é que essas causas retinianas muitas vezes não estão em todo o campo de visão ou não são nos dois olhos. E na síndrome Visual Snow, como vamos ver a seguir, o problema está no córtex. Necessariamente, o problema será em praticamente todo o campo visual de ambos os olhos. Então, vamos relembrar, a retina recebe o estímulo visual que vai passar pelas vias ópticas até o córtex visual para a formação de uma imagem. Na Visual Snow Syndrome, nós temos um problema no processamento da visão. É como se o córtex visual estivesse em um estado de hipercaptação de estímulos. Então, os mesmos estímulos normais e habituais que estamos recebendo no dia a dia fossem excessivamente capturados pelo córtex visual, gerando respostas que o nosso cérebro interpretaria como imagens. No caso da Visual Snow Syndrome, essa resposta visual se dá através daqueles pequenos pontos piscando em todo o campo de visão. Então, logicamente, muitas doenças neurológicas, como AVC, epilepsia, neoplasias, esclerose múltipla acometendo o lobo occipital,
e doenças degenerativas causarão alterações justamente no lobo occipital, podendo levar a uma hiperpercepção com sintomas semelhantes a Visual Snow Syndrome. Outro diagnóstico diferencial é o transtorno perceptivo persistente por alucinógenos, que inclui o uso do LSD, cogumelos mágicos, mescalina e o dimetiltriptano, que está presente no chá de ayahuasca. O mais incrível é que esse transtorno relacionado a essas drogas alucinógenas pode surgir até 5 anos depois do uso. E mesmo que você tenha usado apenas uma vez, então bastante cuidado com esse tipo de experiência. E além disso, esse questionamento deve entrar na sua anamnese quando suspeitar de uma Visual Snow Syndrome. Por último, temos a Síndrome de Charles-Bonnet. Essa é um pouco mais conhecida e presente em pacientes que têm uma perda profunda e severa da visão. O paciente vai ter percepção de flashes, pontos ou até imagens e cenas aparentemente reais. E muito provavelmente aqui, o exame oftalmológico vai demonstrar a causa dessa baixa visual. Então imagina comigo, você tem o córtex visual que recebe estímulo durante toda a vida e a partir de algum momento existe um problema impedindo que o estímulo elétrico visual percorra as vias visuais até chegar no córtex. Aquela região, vamos dizer assim, acostumada a receber estímulos constantemente, pois a primeira coisa que fazemos ao acordar é abrir os olhos, começar a interpretar outros estímulos como sendo estímulos visuais, com uma atividade elétrica aumentada na região do córtex visual, mas sem ser estimulada pela própria via visual. Então, por isso, o paciente, mesmo cego ou com redução severa da visão, terá percepções de flashes ou até mesmo imagens, mas que não passam de alucinações. Essa síndrome não é incomum em pacientes com doenças severas retinianas ou glaucoma avançado, mas geralmente é temporário. O paciente passa alguns meses experimentando isso, depois os sintomas regridem, com o cérebro acostumando, vamos dizer assim, com aquela falta de estímulo pela via visual. Vamos ver agora os critérios clínicos que definem a síndrome Visual Snow. Primeiro, os pequenos pontos dinâmicos em todo o campo visual por pelo menos 3 meses e a presença de pelo menos 2 sintomas visuais adicionais dentre os seguintes: a palinopsia, que é aquela percepção de que a imagem vai deixando rastros, fotofobia, que é a sensibilidade aumentada à luz, nictalopia, que é a dificuldade em enxergar à noite, com baixa luminosidade, e fenômenos entópicos positivos, os escotomas positivos, como floaters ou a percepção da visão em forma de caleidoscópio. Além dos sintomas visuais, lembrar que eles não podem estar associados à cefaleia migrânea com aura, os sintomas não podem ser explicados por outra patologia. Então, ainda é um diagnóstico, vamos dizer, de exclusão. Alguns achados que sugerem outro diagnóstico. Na anamnese, seria o surgimento súbito, pois na síndrome Visual Snow, geralmente ele é subagudo, mais crônico, um início já em idade avançada, pois esperamos que ocorra mais em pacientes jovens até os 35 anos, quando a normalidade é apenas uma região do campo visual ou apenas em um olho. Lembra que eu falei antes? Como está no processamento da visão lá no córtex, geralmente acomete todo o campo visual em ambos os olhos. Nesses casos, às vezes é interessante desconfiar de distrofias dos fotorreceptores e fazer estudos eletrofisiológicos mais específicos. E no exame clínico, o que sugere outro diagnóstico são alterações da acuidade visual ou defeitos da campimetria. Olha que interessante, você espera uma acuidade visual e um campo visual praticamente normais. Por isso que às vezes é difícil você entender o que o paciente está sentindo, caso você não conheça a doença. Alterações pigmentares na retina ou na zona elipsoide do OCT, como a gente já tinha falado, e anormalidades na autofluorescência. Então, um exame do fundo do olho vendo até a periferia, um OCT de boa resolução em autofluorescência são essenciais praticamente em toda queixa de alteração do campo visual ou baixa visual. E quando nós devemos considerar uma ressonância nuclear magnética, um estudo de neuroimagem? Se o paciente possui uma história consistente com um diagnóstico de longa duração de sintomas e tem uma campimetria normal e uma avaliação retiniana bem feita normal, você pode considerar o diagnóstico clínico da Visual Snow. Lembrando do critério diagnóstico 4,
que os sintomas não podem ser explicados por outra patologia e você não está confiante do que está acontecendo, o melhor seria encaminhar para um neurooftalmo ou até mesmo você solicitar uma neuroimagem. O problema é que em você mesmo pedir a neuroimagem sem saber o que está procurando é que muitas vezes o radiologista acha alguma alteração que pode ser esperada para a idade do paciente, por exemplo, naquela ressonância, e você fica sem saber o que fazer com aquele exame. E ao invés de diminuir a ansiedade do paciente em fechar um diagnóstico, acaba arranjando um outro problema. Então talvez seja interessante considerar o cuidado compartilhado desse paciente com a neurooftalmo ou com um neurologista. Meus caros, por que eu falei que houve um aumento no diagnóstico da Visual Snow Syndrome? Por conta de vídeos como esse que você está assistindo. Como é uma doença que causa alterações na percepção visual, mas sem achados no fundo do olho específicos, esses pacientes muitas vezes acabam passando por diversos oftalmologistas e em que eles dizem que o exame deles é completamente normal, mesmo o paciente sabendo que tem alguma coisa errada. E a internet vem possibilitando uma comunicação maior desses pacientes, então não é tão incomum o paciente já chegar no seu consultório suspeitando da Visual Snow Syndrome. Isso realmente acontece. Infelizmente não existe um tratamento específico para essa patologia. Existem alguns óculos com filtros específicos. O pessoal fala que é óculos para enxaqueca, filtros para enxaqueca, em que os pacientes com Visual Snow podem se beneficiar. O ideal é que o paciente vá a uma ótica especializada que possua diversos filtros e ele mesmo experimente e veja qual que minimize os seus sintomas. Um dos mais comuns que a gente vê por aí é a lente ou filtro FL41. Deixe aí nos comentários se você já ouviu falar dessa síndrome ou se já pegou um paciente com essa síndrome. Se inscreva no canal para as próximas aulas e continue firme nos estudos. Até a próxima!